A realidade é que não dá mais pro São Paulo continuar no Flamengo, gente. Todo jogo acontece isso, o Flamengo não tem evolução, o Flamengo perde pra time que não tá bem no campeonato, perde pra qualquer um time. Qualquer time que tiver vontade de ganhar o Flamengo, o time vai conseguir. E o Flamengo hoje empatou, tudo bem, mas saiu um empate com gosto de derrota. Vou falar sobre essa partida, peço a vocês que se inscrevam no canal, tô muito chateado, porque toda partida que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, a gente passa raiva. Agora não só no Campeonato Brasileiro, em todos os lugares, em todas as competições que o Flamengo joga. Foi eliminado da Libertadores, tem a Copa do Brasil, se classificou para a final, mas eu não tô confiante, tá? Eu não tô confiante. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, é muito importante que você curta, porque quando você curte, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante. Eu sou o Vitor do canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o Mengão, gente. Gente, não tá nada bem esse Flamengo. Nada bem. Sabe por quê? O Internacional hoje foi pro Maracanã sem o técnico, porque o técnico está suspenso. Foi com o time reserva, porque eles estão poupando para o jogo de Libertadores que eles vão ter no meio da semana. E o Flamengo, em casa, com o time completo, não conseguiu vencer eles. Não conseguiu se impor. Tudo bem, teve o Arrascaeta se lesionando, teve o Luiz Araújo, uma pena, o Luiz Araújo buscando o jogo o tempo todo. O primeiro jogo, o segundo na verdade, que ele ia começar como titular. E ele não conseguiu ali dar sequência por conta de uma lesão muito parecida com a lesão que o Arrascaeta sentiu também, na coxa, na posterior. Infelizmente, podemos perder esses dois jogadores para as próximas semanas do Flamengo. O Flamengo que vai jogar contra, se eu não me engano, é contra o Botafogo, vai jogar contra o Atlético Paranaense ainda. Gente, não dá, gente. Não dá. O Flamengo não tem evolução. É fim da linha pro Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli tem que ser demitido do Flamengo, porque é sempre a mesma coisa, é um time previsível. É um time que não faz nada, só consegue os resultados porque tem jogadores diferenciados. Fora isso, só faz escolhas erradas, escala um time que parece que não tem tática, os times dele parece... Eu sou leigo, eu não entendo de futebol, mas eu consigo enxergar, a torcida consegue enxergar que o que está acontecendo no time do Flamengo, o elenco, a postura do elenco em campo, tá errada. Não tem nada de certo ali. E eu vou falar uma coisa pra vocês, os caras estão correndo pelo São Paulo. Os caras estão correndo pra poder não cair pra eles as coisas. Não tô defendendo o jogador, não fico do lado de jogador, mas a gente vê os caras se entregando dentro do campo. Acontece que o esquema do São Paulo não favorece, gente. Ele não é um bom técnico. Eu não sei porque que o São Paulo é taxado de bom técnico, de um técnico diferenciado, que entra com 3 táticas em campo, que ao longo do jogo ele pode mudar. Olha as escolhas que ele faz. Se o Luiz Araújo se lesionou, infelizmente se lesionou, ele tinha que deixar o Bruno Henrique até o final do jogo. Aí coloca a Cebolinha. Um cara que a jogada chega nele e a jogada morre nele. O cara não dá sequência à jogada individual. O cara não dá sequência à jogada coletiva. O cara simplesmente atrasa o Flamengo. E você tendo o Bruno Henrique, que pode descolar ali uma jogada de cabeça, você tendo o Gabigol, que a qualquer momento, mesmo estando em má fase, ele pode fazer alguma coisa diferente, você entra com o Pedro e você entra com o Cebolinha. Não vou julgar tanto, porque o Pedro e o Gabigol a gente nem sabe qual tá melhor no momento, mas o Bruno Henrique não pode sair desse time, gente. Não pode. Aqui eu tive que ver o jogo pela internet, a internet estava ruim, mas eu vi grande parte do jogo, eu vi as partes que mais interessavam para trazer esse pós-jogo para vocês. E o Flamengo não tá bem. O Flamengo não tem evolução. E nós, torcedores, a gente fica chateado. O Flamengo, gente, a torcida do Flamengo apoia o time, mesmo em má fase, lota estádio, chovendo, cantando até o final. Aí depois que acabou o jogo, começou a criticar, começou a cobrar. Para vocês verem o nível de entrega dessa torcida. Porque no meio do jogo não quer desconcentrar os jogadores, não quer deixar o clima ruim, não quer deixar o clima pesado. Mas depois do jogo, fora Landim, fora Marcos Braz, time sem vergonha, time sem vontade. Porque, gente, é um time totalmente sem vergonha, um time que não tem medo de perder, não tem vergonha na cara de perder. Eu tô falando como se fosse derrota mesmo, porque esse empate soou como derrota pra gente, é uma rodada a menos, como disse o Everton Ribeiro no final da partida. E os caras falando, os caras da transmissão falando, gente, o Luiz Araújo, é uma pena ele ter se lesionado. Porque é um jogador que a jogada dificilmente morre nele. A jogada sempre tem alguma conclusão com ele. Ou ele vai finalizar, ou ele vai tentar um drible e cruzar a bola, dificilmente a jogada morre. E quando alguém vem interceptar, dá escanteio e a gente consegue o escanteio pro nosso lado. É sempre um cara que tá tentando e tentando.
Fiquei triste pela lesão dele, fiquei triste pela lesão da Arrascaeta. Everton Ribeiro entrou e, gente, o Everton Ribeiro não conseguiu hoje ser um jogador de criação e não conseguiu ser um jogador espetado pela ponta, que já não consegue correr há muito tempo. Se o Flamengo for de fato sentar com o Everton Ribeiro para renovar, o Everton Ribeiro, vamos renovar, vamos sentar aqui para conversar. Você vai ter uma redução salarial, você vai ter um salário, no caso, um contrato de 1 ano só, se a gente achar que você merece. Mas fora isso, você pode ir, muito obrigado. Porque o Everton Ribeiro, gente, o Sampaoli, ele erra em muita coisa. Mas ele mostrou porque o Everton Ribeiro não tem entrado nas partidas hoje. Quando entra Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Gerson. O Gerson não jogou hoje, acho que estava suspenso o Gerson. Mas quando entra esse pessoal todo de 2019, não rende mais. Não rende junto. E ele já chegou à conclusão de que Everton Ribeiro e Arrascaeta junto, o time não marca. O time não consegue fechar os espaços, porque o Everton Ribeiro não consegue correr. Aí ele colocou no lugar do Arrascaeta o Vitor Hugo. Vitor Hugo que entrou, mas o Vitor Hugo, gente, é aquele jogador que ele vai fazer um jogo legal, vai fazer um bom jogo, mas no outro jogo ele vai estar apagado. Por isso que eu falo aqui, eu vivo falando no canal, se vier uma proposta pelo Vitor Hugo, Flamengo, não hesita em vender. Vende, porque até o momento ele está valorizado. O John Textor lá, que ele também é dono do Lyon, ele é dono do Botafogo, é dono do Lyon, acho que é dono também do Crystal Palace. O Lyon tem interesse no futebol do Vitor Hugo. E se fosse o Flamengo, Vitor Hugo, você quer ir? A gente vai te vender, a gente vai te negociar, a gente vai liberar você. Porque, pra mim, gente, quanto mais o tempo passa e ele vem recebendo mais oportunidades, ele mostra que é um jogador comum. Um jogador que vai fazer boas atuações, que vai mostrar ali o seu talento, mas não vai passar daquilo, de algumas boas atuações. E o Flamengo sempre sofrendo na criação, em velocidade, em jogadas de velocidade que o Flamengo não consegue concluir. Essa semana saiu uma matéria do GE dizendo que o time do Flamengo é o mais ineficiente no ataque, não consegue concluir. E o Gabigol é o jogador mais ineficiente. E a defesa do Flamengo é uma das piores também. Não porque a zaga tá ruim, o Fabrício Bruno tá ruim, não, porque o meio-campo não fecha os espaços e a zaga fica exposta. É o time que mais sofre finalizações do Campeonato Brasileiro. Hoje não foi dessa forma, o Inter não agrediu tanto, mas o Flamengo foi totalmente incompetente, gente. Totalmente. E aí a gente fica olhando, nossa, vamos apoiar o time, vamos acreditar, só que eu não confio mais nesse time. O torcedor do Flamengo hoje, com o Jorge Sampaoli treinando o Flamengo, a gente não confia. Ele não consegue fazer o simples. O time não tem uma triangulação. O time, na saída de bola, fica perdido. Em muitos momentos, o Matheus Cunha, ele não sabe o que fazer com a bola porque tem jogadores pressionando ele não tem opção para tocar. Ou quando vai fazer uma saída de bola legal, tenta fazer uma saída de bola, não consegue. É impressionante. E a gente está sempre cobrando, a gente está sempre falando, e não tem mudança. As coisas não mudam dentro do Flamengo. A culpa é de quem? Diretoria. Vergonhosa. Eu sempre vou bater nessa tecla do Dorival. O Dorival era para ter continuado no Flamengo. Ele merecia. Ele classificou o Flamengo para o Mundial. Ele classificou o Flamengo para a Supercopa, para a Recopa. Para o Vitor Pereira chegar e perder tudo. Para o Vitor Pereira chegar e fazer com que o Flamengo não chegasse nem à final do Mundial, sendo que o Flamengo, em todos os mundiais que participou, chegou à final. Fez o Flamengo perder para o Del Valle na Recopa, pro Palmeiras na Supercopa, num jogo que o Flamengo dava para ter ganhado, o Flamengo tinha condições de ter ganhado aquele jogo. Gente, o Flamengo totalmente horrível nesse ano por conta dessa diretoria vergonhosa. Não entra na minha mente que o time campeão do ano passado, que só não ganhou tudo porque valorizaram as Copas, mas o time campeão viver dessa forma agora. Não consegui vencer do Internacional reserva, sem o técnico presente, em casa. Os caras estavam poupando. E a gente não conseguiu vencer o jogo. Então, na minha opinião, não dá mais pro Jorge Sampaoli. E sabe qual vai ser o próximo fiasco do Flamengo? Não vai ser nem perder os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser a final da Libertadores. Porque jogando desse jeito, aqui não é agindo de má fé, aqui não é desacreditando do meu time, aqui é vendo o retrospecto do time e vendo o que o time apresenta hoje em campo. O time do Flamengo não consegue vencer o do São Paulo. Não vai conseguir vencer se continuar jogando do jeito que tá. Se o Sampaoli continuar fazendo a equipe jogar dessa maneira. Não vai vencer. E o Dorival, ele vai ser campeão da Copa do Brasil em cima da gente. Isso aqui é sendo bem sincero, sendo bem direto com vocês, porque eu não gosto de ficar enganando ninguém aqui, eu falo a verdade. Eu tô vendo o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo a linha que o Flamengo tá seguindo nesse campeonato, nos campeonatos, né, o ano inteiro. Mudou de treinador, mas a postura é a mesma.
E vou falar uma coisa pra vocês. O Jorge Sampaoli, ele é um técnico ruim. Não sei se vocês acompanharam ele no Sevilha. Antes dele vir para o Flamengo, no caso ele saiu do Olympique de Marselha, eu acho que foi esse o trajeto que ele fez. Saiu do Olympique de Marselha, foi para o Sevilha e no Sevilha ele deixou o time na zona de rebaixamento. O time indo mal demais e ele foi demitido. Para vocês terem noção do treinador que tá no Flamengo mal de relacionamento, um cara que aparentemente não sabe o que tá fazendo. Gente, na seleção da Argentina, ele treinou a seleção da Argentina. Sabe por que ele foi demitido? Ele foi demitido depois de um escândalo que aconteceu. Ele foi perguntar para o Messi em qual posição que ele tinha que mexer, qual jogador que ele teria que colocar em campo. Isso ficou escancarado e essa notícia, nossa, circulou por vários lugares falando sobre isso. E também por ele não se dar bem no relacionamento com os jogadores. Tudo isso somou para que ele fosse demitido da seleção argentina. Horrível. Ele é muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o meu pós-jogo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta. Porque quando você curte, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Tamo junto, valeu!